Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos no capítulo Serviços Públicos. Dentre os serviços públicos que nós já vimos até agora, estávamos falando, por último, do lazer. As pessoas vão a espaços públicos como praças, parques, ruas que são fechadas para ter o seu momento de lazer, de descanso, de entretenimento. Ir ao teatro é um momento de lazer? É também. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro? Vocês já foram ao teatro? Já assistiram alguma peça de teatro? Na sua cidade tem algum teatro que é conhecido como Teatro Municipal? Ir ao teatro é um valor muito caro? É acessível para todos? Não é? Qual é a sua opinião sobre isso? Então vamos lá. Você já foi ao teatro? O que achou? Você assistiu a qual peça? Você gosta mais de peças divertidas, assustadoras ou dramáticas? Compartilhe sua experiência no teatro com seus colegas. Então conte como foi a sua experiência, como foi ir ao teatro. Você gostou desse momento? Achou divertido? Não gostou muito? Você prefere assistir peças engraçadas, peças assustadoras ou peças mais dramáticas? Você sabia que o teatro é uma das formas de lazer mais antigas? Então, lá. O teatro é a arte de imitar e interpretar. Na Grécia Antiga, o teatro era bastante popular. Havia locais específicos para as apresentações teatrais, chamados de arena, teatro de arena. Opa, mudei aqui, desculpa pessoal. Deixa eu voltar minha tela aqui. Aqui. Então, olha lá. Os teatros de arena. Olha a imagem aqui do nosso livro, mostrando a fachada do Teatro São João. Olha lá. No Brasil, os primeiros teatros foram construídos há 200 anos. O Real Teatro São João foi o pioneiro que é o primeiro. Ele foi construído em 1813 e passou por várias reformas. Atualmente, o local é ocupado pelo Teatro João Caetano. Em um teatro são realizadas encenações artísticas como comédias, dramas e musicais. Mesmo com a invenção do cinema e da televisão, nenhum deles substitui o teatro, onde existe uma interação direta entre os atores e o público. Então perceba, se você já foi a um teatro, você conseguiu perceber essa diferença em que os atores em uma peça de teatro interagem com o público, conversam, aguardam gargalhadas do público, às vezes o público não riu da piada e o ator fala, vamos gente, é hora de rir. Isso é uma forma de interação. Pedem para o público aplaudir durante a peça, se for um musical, pede a participação das pessoas durante as peças. Então veja, no cinema é possível isso acontecer? Não, porque o cinema é algo que está gravado e já está pronto e não tem como ter essa interação, esse momento, né? Então veja lá, na seção Aprender Brincando, você vai ao seu material de apoio e vai montar um quebra-cabeça que tem lá para conhecer o Teatro João Caetano. Então, como eu já havia perguntado para vocês, na sua cidade tem algum teatro? Você já assistiu peças nesse teatro? Já foi alguma peça de teatro à sua escola? Porque isso acontece. Às vezes, o grupo de teatro, a companhia de teatro, vai até as escolas e faz a apresentação dessa peça para as crianças. Existem escolas que têm pequenos teatros e este local é utilizado para apresentações, inclusive apresentações teatrais. Você já fez uma peça de teatro com seus colegas para apresentar para sua turma ou apresentar para outra turma? São experiências bacanas de serem vividas.
Então, voltando aos serviços públicos, vamos falar agora dos serviços de segurança. Quando pensamos no serviço público de segurança, o que nós já imaginamos? A polícia, as cadeias, as delegacias. Vamos ver qual é a relação deles com os nossos serviços de segurança? Pois então, a segurança pública é um dos serviços básicos prestado à população. Desde as primeiras cidades do Brasil, uma das funções das casas de câmara e cadeia era zelar pela segurança dos moradores das cidades. Vamos então agora falar sobre a polícia. Ela faz parte dos serviços de segurança, não é? Então vamos ver aqui a função e o papel da polícia desde a época do Brasil colônia. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, não existiam policiais. A segurança era feita pelos moradores das vilas e das cidades, que se organizavam em grupos ou pela Guarda de Portugal. A justiça era executada pelos vereadores da Casa de Câmara e Cadeia. Algumas pessoas consideradas criminosas eram castigadas publicamente e isso acontecia no Pelourinho. Lembra que nós vimos que o Pelourinho representava o quê? A justiça. Pois então, olha lá. Os governantes acreditavam que essa prática evitaria a ocorrência de novos crimes. Vamos ver então os bombeiros, a relação dos bombeiros com a segurança pública. No passado, os casos de incêndio eram resolvidos por voluntários e os bombeiros eram avisados por 3 tiros de canhão e pelo soar dos sinos da igreja. Cada badalada indicava o local do incêndio. As pessoas ajudavam como podiam, passando de mão em mão baldes com água retirada da fonte. Você consegue imaginar essa cena? Imagina lá que a fonte ficava na praça central e aquela fila de pessoas com um monte passando o balde para poder ir jogando e apagar o incêndio. Será que isso resolvia o problema rapidamente? Será que todas as formas de incêndio são apagadas com água? Atualmente não, né? Pois então, na atualidade, as cidades dispõe dos serviços do Corpo de Bombeiros, que conta com aparelhos, tecnologia e funcionários preparados para atuar nas emergências da população. Os bombeiros, eles atendem apenas casos de incêndio? E acidentes domésticos? Os bombeiros também atendem também em casos de situações de acidentes de trânsito, dependendo da gravidade, como for, os bombeiros também são preparados para ajudar nesses momentos. Então vamos lá, ver aqui mais um pouquinho sobre, deixa eu abaixar aqui, para nós irmos para a próxima folha e falarmos sobre o saneamento básico, iluminação e coleta de lixo. O que é o saneamento básico? É a questão da água, da filtração da água, da purificação, a entrega dessa água para as casas, o retorno dessa água utilizada também. Essa água, quando volta, ela deve ser tratada. A coleta de lixo, para os lixos não ficarem nas ruas, acumulando, juntando insetos e animais que podem vir a causar doenças nos seres humanos, não é? E a iluminação? As ruas não têm os postes que iluminam as nossas casas, iluminam praças. Isso é iluminação pública. Na atualidade, as cidades possuem um conjunto de serviços que prevê o abastecimento de água, o tratamento de esgoto, a limpeza dos locais públicos e a coleta de lixo. Exatamente isso, pessoal. Vocês percebem que parques, praças estão sempre limpos? Quem é que faz esse serviço? Existe a empresa de limpeza, ou seja, a empresa de coleta de lixo. Eles não apenas
pegam o lixo das nossas casas, dos hospitais, dos shopping centers, mas eles também têm as pessoas que nós chamamos de garis, que são aqueles que varrem as ruas, que limpam as calçadas, limpam os espaços públicos. Vamos falar um pouquinho sobre o abastecimento de água. Você já estudou as ruas e as cidades do Brasil no passado. De acordo com o que você estudou, o abastecimento de água nas casas era feito pelos próprios moradores que recolhiam a água das fontes ou dos rios próximos. Vimos lá aquelas fontes que ficavam naquelas praças centrais, que servia água para os animais beberem, para as lavadeiras fazerem lavar as roupas, e muitas pessoas iam lá para pegar a água para levar para suas residências também. No Brasil, existem lugares onde as pessoas precisam buscar águas em poços ou rios, mas em grande parte das cidades brasileiras há o serviço de abastecimento de água que possibilita que ela chegue direto nas torneiras das casas. Vocês já viram algum poço de água? Já tiveram a oportunidade de pegar a água destes locais? Então, veja a diferença que é. Imagina quando não tinha aquelas bombas, inclusive, que ajudavam a trazer a água para cima. As pessoas tinham que puxar com o balde, a força que era, o trabalho, porque é um balde por vez. Agora, imagina uma família com muitas pessoas, com 10, 8 pessoas que moravam em uma mesma casa, ter que pegar um balde por vez para poder utilizar. Muito difícil, né? Pessoal, nós vamos ficando por aqui e nós continuaremos o nosso estudo sobre os serviços públicos, saneamento básico, iluminação pública e coleta de lixo na próxima aula. Obrigada pela sua atenção e cuidem-se. Tchau, tchau!